dar início, então, ao nosso estudo de hoje, do capítulo 22, né, do livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Vamos dar início, então. Oremos juntos, então, para a gente dar início. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Estamos chegando na reta final do ano, do livro também. Obrigado, Senhor, porque chegamos ao capítulo 22. Muitos aprendizados, Senhor, nós tivemos aqui, ouvindo, Pai, o Senhor nos explicar esse livro mais uma vez. Obrigado porque o Senhor nos deu esse livro em mãos. Essas mensagens não ficaram esquecidas no passado, mas o Senhor está trazendo elas de volta. E tudo isso para nos preparar para que juntos aqui possamos estar prontos quando Jesus Cristo fechar ali o seu trabalho no santuário. Eu tenho certeza que Ele está aqui nesse momento conosco para nos ajudar e nos levar, Senhor, ao padrão, ao ponto que Ele deseja que estejamos, que é refletindo completamente a sua glória. E possamos compreender cada vez mais sobre isso nesse momento, que é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vamos dar início, né, ao capítulo 22. Hoje nós iremos ver algumas passagens do livro de Isaías que vão trazer um entendimento cada vez mais claro, né, sobre o que significa a glória de Deus, a luz da sua presença, né? E quem tiver com o livro na mão, pode dar uma olhada lá na página 289, e a gente vai ver logo no início, né, do sermão, vai tratar de um assunto que é, assim, talvez seja um dos assuntos que as pessoas mais desejariam compreender claramente, né, e pela graça de Deus a gente vai entender sobre isso hoje, que é o quê? Veja só, na página 289 ele vai dizer assim: vou ler um trecho da mensagem que o irmão Prescott apresentou outra noite, na página 444 do boletim. Trata-se de uma mensagem de advertência e instrução que merece ser repetida. Então, ele vai repetir as palavras de Prescott naquela conferência ali. Olha o que Prescott falou. Ele diz assim, ó: é muito fácil termos ideias equivocadas sobre essas coisas, a ponto de nós mesmos sermos enganados sobre o assunto. Fiquei preocupado com o fato de que alguns poderiam ter um conceito errôneo sobre o que queremos dizer quando falamos que devemos ir no poder do Espírito e que devemos ter poder ao sair. Então, só para a gente contextualizar, né? Prescott, certa vez, pregou falando que nós devemos sair para pregar no poder do Espírito, né? E temos que ter poder conosco. Só que depois ele fala, mas nós estamos preocupados com o que as pessoas entendem como estar no poder do Espírito, né? O que a pessoa entende quando ela fala assim, não, você tem que pregar no poder do Espírito? O que a pessoa está entendendo quando ela ouve isso, né? O que a pessoa tem na cabeça dela sobre o que é sair no poder do Espírito, né? Será que sair no poder do Espírito é chegar e falar com aquela veemência, né? Isso eu quero falar com toda a ênfase, tudo com aquela voz forte, grossa. Será que é isso? Ou então, será que sair no poder do Espírito, né? É sair com muita coragem, sair falando para todo mundo na rua? O que significa isso, né? Quando a pessoa está cheia do Espírito, cheia do poder do Espírito, e pregando no poder do Espírito, será que ela tem que gritar, falar alto? O que é realmente o poder do Espírito? Então, é esse o ponto aqui que Jones vai pegar aqui, essa fala de Prescott, e vai exatamente trazer para nós o significado disso. O que significa estar com o poder do Espírito? Como é que eu sei que na minha vida eu tenho o poder do Espírito ou não? Será que é uma coisa que não tem como eu saber? Ah, não sei como, se eu sou cheio do Espírito ou não, se eu tenho uma presença do Espírito ou não. Será que dá para saber? Será que é algo que Deus ali, né, explica isso para a gente? É exatamente isso que a gente vai ver hoje, né, nesse sermão 22. Então, ele diz assim, ó, aqui agora é Jones falando, ele vai dizer assim: eu penso como ele, e isso tem acontecido, mas tivemos o cuidado de alertar repetidas vezes no início dessa assembleia que ninguém deveria definir uma teoria ou elaborar um conceito sobre como a promessa de Deus deveria se cumprir. Digo isso porque é muito provável que a promessa se cumprirá de forma totalmente contrária à que havíamos imaginado. Isso mesmo. A maneira que definimos pode ser justamente a que Deus de forma alguma usaria. É bem possível mesmo que não venha do modo como pensamos. Então, a gente não pode formular uma ideia de como Deus vai trabalhar com seu espírito. Ele não tem alguma forma perfeitinha, ó, vai ser assim, 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 eu vou pegar fulano, vou colocar fulano aqui. Não, quando o derramamento do Espírito Santo acontece, né, coisas maravilhosas vão acontecer. Mas Deus não detalhou para a gente isso. Ele não disse, eu vou pegar fulano, você vê no livro de Atos. Como eles já estavam completamente despidos de egoísmo, de orgulho, o que foi que Deus fez? Deus pegava um e colocava em outro país, puf, na mesma hora.
Se Deus fizesse isso hoje, talvez a gente se ufanaria, ficaria com orgulho, egoísta, né? Achando que a gente é isso, que a gente é aquilo. Por isso que Deus não faz isso ainda. Deus primeiro quer remover de nós todo orgulho, todo egoísmo, tudo que há de ruim em nós, né? Todo o eu, né? A raiz do nosso eu, Deus quer remover. Então, quando ele removeu dos discípulos, ele começou a fazer coisas extraordinárias através deles, porque Deus sabia que eles não iam se ufanar, né? Agora, como é que Deus vai fazer conosco, né? O que Deus pode fazer? Então, primeiro, a gente não pode formar teorias daquilo que Deus não disse exatamente o que ele vai fazer. Ele só disse que vai ser um poder, Ellen White fala que vai ser um poder 10 vezes maior do que o que os discípulos receberam ali, lá no Pentecostes, né? Então, ele vai continuar dizendo assim, ó, no meu entendimento, isso não significa que viemos aqui para sermos conscientemente carregados de poder, de modo que, ao sairmos daqui, tenhamos um sentimento de algum poder consciente dentro de nós mesmos. Um poder que nos foi concedido, que possuímos, que podemos levar conosco, que podemos controlar, por assim dizer, medi-lo, observá-lo, e quando precisarmos lançar mão dele e usá-lo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Veja só, então, o que ele está dizendo, ó. O poder não é algo assim mensurável. Não é algo que, tipo assim, ó, eu vou àquela reunião ali, porque ele estava nas pregações, né? Prescott pregava, Jones pregava, outros pregavam. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, não é para você vir para a reunião pensar que agora eu vou receber poder do Espírito Santo. Pronto, recebi, pronto, agora eu já tenho mais poder do que eu tinha antes. Então, quando eu precisar, é como se fosse uma reserva, né? Vou colocar esse azeite aqui dentro. Pronto, tá aqui. Quando eu precisar, vou usar. Isso é interessante, ele diz, ó, nós não devemos olhar para o poder de Deus dessa forma, como se fosse algo que eu venho, pego e boto na dispensa. Quando eu precisar, eu utilizo. Então, ou seja, quando eu me encontrar com alguém que um dia eu for dar estudo bíblico, então que eu for pregar, aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse potinho do poder do Espírito e vou usar para ver se eu convenço aquela pessoa. Não, não é dessa forma que acontece. A irmã Ati, ela fala assim, né? Não somos nós que usamos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos usa. Então, a gente não usa o poder de Deus. Nós vamos entender exatamente isso que ele vai trazer. Não tem como nós usarmos o poder de Deus. A gente vai ver o que significa ter o poder de Deus na prática. Ele já vai dizer agora, aqui mesmo na parte 290, ele vai dizer assim, ó, Cristo disse assim na Bíblia, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, e eis que estou convosco todos os dias. Aí Jones diz, o poder está em Cristo, não em nós. E ter o poder significa ter a presença pessoal de Cristo em nós. E quando temos a presença pessoal de Cristo em nós e conosco, o poder, portanto, vem de Cristo e não de nós. Atentem para esse pensamento. Os apóstolos nem sempre eram capazes de operar milagres sempre que queriam. Aí Ellen White fala assim, o Senhor concedia a seus servos esse poder especial à medida que o progresso de sua causa ou a honra de seu nome exigiam. Então, olha que interessante. Muitas vezes a gente pensa, né, que a gente olha assim para Paulo, a sombra de Paulo curava, de Pedro, né, a sombra de fulano, a sombra de Beltrano. O fulano ia lá e mandou levantar e o homem foi curado e esses discípulos tinham esse poder, a gente não tem esse poder hoje. Veja só. Os discípulos não tinham esse poder assim ao bel prazer deles. Ah, ele sai pela rua, chegou ali, o fulano está doente, levante, em nome de Jesus. Vai, sai, sai. Não, não é assim que funciona. Olha o que o Espírito Garcia fala ali no final, né, no livro Esboço da Vida de Paulo. Ela diz, Deus concedia para eles à medida que o progresso de sua causa ou a honra de seu nome exigiam. Ou seja, o milagre era feito quando, dentro daquele milagre, a causa de Deus iria avançar ou Deus seria honrado naquele milagre. Ou seja, eles tinham que estar em comunhão com Deus de tal forma que Deus iria dizer para eles, olha, façam. Então, juntando com o que a gente estudou na semana passada, então, quando pela comunhão com Deus, o Espírito Santo lhe fala, ó, faça esse milagre porque é para a glória do meu nome, o que queria fazer? Está escrito. E pela palavra, e crendo na palavra, que a palavra era criadora e é criadora, o milagre era feito. Então, o milagre, ele não fazia assim de uma hora para outra. Ah, Paulo pregava, Paulo curava, Pedro curava. Não. Eles faziam isso quando o Espírito dizia, ó, faça. Então, eles tinham essa comunhão com Deus. Eles sabiam quando agir, né? Se ele tentasse, em todos os dias dele, ficar fazendo isso, seria para a própria perdição dele, porque ele ia começar a se orgulhar, né? Ó, eu tenho poder. Então, o poder não é algo que está ali para a gente usar. Ah, eu tenho muita comunhão com Deus, ó. Eu acordo todo dia de manhã cedo, leio a Bíblia, então
Tem um poder aqui que quando eu precisar, eu sei que eu vou ter. Não, não é assim. A minha comunhão diária, aquilo que eu tenho com Jesus diariamente, é porque eu preciso ter a presença de Jesus Cristo comigo. Porque o poder está nele. Ele que é o poder. 1 Coríntios 1,30 diz assim, ó, Cristo foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, tudo é ele. O poder é dele. Ele disse, me foi dado todo o poder e autoridade no céu e na terra. Então, o poder e a autoridade são dele. O que ele faz? Ele condescende com o fato de vir até nós e habitar em nós, de forma que, com a presença dele em mim, quando ele achar necessário que se faça um milagre para a glória dele e não para a minha promoção pessoal, ele vai dizer para mim, ó, faça. Profetize, diga a palavra. Percebe? Não é simplesmente, não, ó, aquele fulano ali, ó, obreiro consagrado, rapaz, ele ora e tudo acontece. Não, isso aí já não é para a glória de Jesus. Se o foco está no humano, já se perdeu toda a motivação do milagre. Se você for ver no livro Milagres de Jesus, Wagner fala ali que Cristo, todas as vezes que fazia um milagre, ele dizia, ó, não publique, não fale. Né? Quando ele curou, ó, vá lá no santuário, mostre ao sacerdote, tudo, faça o que Moisés ordenou. Não publique isso, não saia falando isso. Porque Jesus não queria ser conhecido por causa dos milagres. Né? Quantos hoje no mundo religioso, né, são conhecidos por causa dos milagres, por causa das coisas, das curas e tudo isso, mas Jesus não queria isso. Jesus dizia, ó, ele queria levar a palavra, e o que ele gostava era que a pessoa estivesse aberta para ouvir. Tanto é que ela fala que ele gostava, ela fala que ele gostava de ficar na casa de Lázaro, exatamente porque lá ele tinha liberdade para falar da palavra e tudo isso, e eles aceitavam que ele não tinha em muitos lugares, então ele gostava de estar ali na casa de Lázaro. Né? Ele recebia, ele tinha aceitação, e eles ouviam as palavras que lhe caíam dos lábios. Então, Jesus gostava disso. Então, ou seja, o próprio Jesus compreendia o poder da palavra. E hoje, ele próprio falou, o poder me foi dado. Então, se eu quero ter poder, eu não tenho que ficar ali, né? Pedindo a Deus, Senhor, me dá poder, 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 me dá poder. Você quer poder para quê? Será que é para curar? Né? Será que muitas vezes esse egoísmo não está ainda vivo? Às vezes a pessoa quer fazer uma grande coisa para se promover, ou então aparecer. Não, nós precisamos morrer para o nosso eu. Né? Precisamos morrer. E temos que pedir a Jesus a presença dele. Porque a presença dele em nós vai tirar o egoísmo, o orgulho, a cobiça, a inveja, a maledicência, tudo isso, a murmuração. Então, ele tirando isso de nós, ele mais fala assim, que quando ele tira o pecado de nós, esse vácuo ele preenche com o Espírito Santo. Então, à medida que ele vai nos transformando, e aí a gente vai tendo comunhão com ele, e ele que tem o poder, e ele, como ele veio, ele disse que veio habitar em nós, ou seja, aquele que crê em mim, né? Meu pai e eu viremos até ele e faremos dele morada. Então, se ele já está morando aqui dentro, ele vai dizer para a gente assim, ó, filho, cure. Então, né, ordene, seja lá o que for que ele diga, mas a gente vai saber exatamente o que ele quer que a gente faça. Porque a gente se colocou nas mãos dele, a gente se colocou à disposição dele. E quando, aí sim, quando a gente chegar a operar, por exemplo, se um dia a gente chegar a operar milagres como Paulo, como Pedro, como qualquer outro, ou como Felipe, né, a gente sabe que está cada vez mais difícil, complicado as coisas no mundo. Pode ser que Deus queira um dia pegar a gente e colocar, você está na Ásia, e te levar para a Europa, na mesma hora. Mas pare para pensar se Deus fizesse isso com você hoje. Né? Se Deus pegasse um jovem hoje, e ele está ali naquela, não, missão Caleb, vamos fazer a missão Caleb. Aí Deus fala assim, não, você precisa pregar sim. Você precisa pregar, mas aí não, eu quero você lá na Ásia. Você está indo no Brasil, mas vai para a Ásia. Aí Deus pega, joga, puf, joga lá. Será que aquele jovem não ia pegar o celular? Gente, olha só, será que ele não ia querer publicar isso? Sabe? Então, é exatamente isso, precisamos pensar. Se Deus derramasse sobre mim, né? Se eu estivesse fazendo as obras dos apóstolos que eles fizeram ali, será que meu coração se manteria puro ainda? Né? Será que eu estaria querendo só a glória de Deus ou eu ia querer, né, levar esses feitos adiante? Então, são essas coisas que nós precisamos observar. Então, é exatamente isso que ele está dizendo. Eu não posso pedir a Deus o poder na expectativa de ele me dar, como se fosse um passe, sabe? Ó, meu filho, tá aqui, ó. Toma aí. Quando você precisar, você usa um cheque, né? Toma aí, ó. Vai lá. Não! O que ele quer é, filho, eu quero habitar em você e eu vou dizer as coisas. Eu vou determinar, eu que vou guiar todas as coisas. Por isso que quando você vai para Provérbios capítulo 16, é muito interessante se você for observar dessa maneira. Ó. Vamos abrir rapidamente Provérbios capítulo 16.
Provérbios capítulo 16, que tem um verso ali que é muito importante da gente compreender ele da maneira correta, dentro desse contexto, que é o verso 3. Olha só que interessante. Provérbios 16, verso 3, diz assim, ó, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você vê esse verso, olha o que ele está dizendo. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, veja, o que seria isso, confiar ao Senhor as tuas obras? Eu não lembro agora se foi no livro de Jones ou foi de Wagner que eu li isso, que eles falam sobre isso, que ele diz assim, ó, confiar ao Senhor de fato as suas obras significa deixar que Ele faça as obras. Confie a Ele. Entregue a Ele. Ou seja, quem vai viver agora é Ele. Confie ao Senhor as suas obras, ou seja, permita que Ele habite em ti, que Ele opere em você, e através de você, e com você, e mediante você. Permita isso, conceda isso a Ele, e aí sim, ó, os teus pensamentos serão estabelecidos. O que é isso? A mente. Lembra lá da mente de Cristo que a gente estudou algumas semanas atrás? Jones fala como ter a mente de Cristo, né? Porque a gente viu que só quem tem a mente de Cristo vai suportar o tempo de angústia, não vai ser enganado. E a gente viu como ter a mente de Cristo. Ele diz: você não pode ter a mente de alguém sem ter a presença pessoal da própria pessoa. Ou seja, ter a mente de Cristo é você receber a presença pessoal de Jesus Cristo, crer que Ele está de fato com você e em você, e de forma que você, quando você lembra disso, lembra do memorial que a gente estudou na semana passada, quando você permite que isso seja um memorial, ou seja, isso não sai da sua cabeça, aí sim, quando isso já é uma realidade para você, verdadeira mesmo, você consegue enxergar ele pela fé ali com você o tempo todo, o que que acontece? Você vai sendo transformado à mesma semelhança de quem ele é. Porque você está tão cheio dele ali na mente, que aquilo que ele é, você vai se tornando como ele. Você contempla tanto que você vai sendo transformado. Então, era isso que acontecia com os discípulos. Eles não saíam fazendo milagres a tudo que é direito. Não. Quando era colocado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dizia, ó, faça, era feito. Então, Deus quem designa quando vai acontecer e quando não vai. Agora, para a gente saber disso, só comunhão com o Espírito Santo, só comunhão com Deus. E aí ele continua dizendo assim, ó, muitos pensam que quando os apóstolos saíam revestidos de poder para operar milagres e tudo mais, tudo o que tinham que fazer ao se depararem com algum doente era operar o milagre e restaurá-lo. Não era assim que acontecia. Eles não realizavam milagre algum, exceto quando o Espírito de Cristo, que os acompanhava, indicava a vontade de Deus sobre o caso. Não importa se estamos falando de grandes apóstolos, todos eram dependentes da orientação direta do Espírito de Deus em cada caso particular. E isso o tempo todo. O mesmo se aplica a nós. Percebe? Então, não era o tempo todo. Eles tinham que ter comunhão estrita com o Espírito Santo para saber, olha, agora é hora. Ou então, não faça. Né? Você vê até nas viagens missionárias de Paulo, tem momentos que ele fala, ó, eu queria ir para lá, mas o Espírito não permitiu. Percebe? Se ele fosse uma pessoa que não tivesse comunhão com Deus, ele ia dizer, eu vou para lá porque eu sou missionário mesmo, eu vou para lá, apesar da dificuldade que é, eu vou mesmo assim. Mas Deus não tinha mandado ele para lá. Né? Então isso é muito importante. Mais que eu tenha um espírito missionário, mas será que Deus quer que eu vá? Percebe? Será que Deus está me indicando que é para lá? Ou eu, no meu zelo, né, na minha... Eu estou permitindo que o meu próprio eu, aquele desejo, aquele ímpeto, esteja me levando aqui. Então nós precisamos compreender isso, né? E aí na continuação ele fala, o que significa esse poder? Ele vai dizer, o poder significa ter a presença pessoal de Cristo em nós. É isso o poder. O poder significa ter a presença pessoal de Cristo em nós. Isto sim é ter o poder. Percebe? E isso não significa necessariamente que teremos o tempo todo uma sensação de poder em nós, mas significa uma fé permanente de que Cristo está em nós. Deixa eu só parar aqui. Olha só, a irmã White, ela fala, no livro, se não me falha a memória agora, em Mente, Caráter e Personalidade, que ela fala sobre Moisés, né? Ela diz que Moisés conseguiu suportar tudo que ele suportou no deserto. Ela diz o porquê. Ela diz assim, ó, sabe por que ele conseguiu suportar? Porque ele, pela fé, olha que coisa maravilhosa, gente. Ela diz que ele não olhava para o Messias como sendo alguém que no futuro distante viria e estaria com Israel. Ela fala que ele conseguia enxergar Cristo ali com ele. Pela fé, ele tinha Deus na mente de tal forma que ele realmente vivia
com Jesus do lado dele. Mesmo ele não vendo com o olho carnal, mas Cristo é uma realidade tão viva para Moisés, que quando eles começavam a fazer aquela murmuração, aquela coisa toda, Moisés estava olhando para Jesus. Moisés estava olhando para o Messias. E ele não olhava como sendo algo distante. A Ellen White fala exatamente sobre isso. Devemos ser assim também. É aí que reside o poder. Foi nisso que Moisés ficou sustentado durante tantos anos. O poder estava ali, porque ele olhava Cristo como estando ali com ele o tempo todo. Então, é esse o poder, é isso que significa ter o poder do Espírito Santo. Quando a presença de Cristo se torna uma realidade tal que, imagine só, será que se a presença de Cristo for uma realidade de verdade para mim, será que certas conversações que eu tenho com algumas pessoas, será que vão acontecer? Será que determinados assuntos que eu tenho, será que se Cristo realmente estivesse ali, se eu tivesse plenamente consciente que Jesus está ali ouvindo tudo, e está ali também ouvindo, participando, será que eu conversaria certas coisas com algumas pessoas? Será que determinados pensamentos que eu permito continuar na minha mente, se eu tivesse realmente convicto que Jesus está olhando para todos ali, será que as coisas não seriam diferentes? Será que, de fato, quando eu tiver a plena certeza que a presença de Jesus está ali do meu lado, será que determinados temores eu vou ter? Então, essas coisas, precisamos refletir sobre isso. E aí ele diz, ó, e isso significa, ou seja, a presença de Cristo em nós, ele diz, isso significa não apenas uma crença permanente nisso, mas uma consciência constante de que ele está ali, de que seu poder está ali, operando em nós, conosco, em nosso favor, por intermédio de nós, sempre e em todas as coisas, somente para a glória de Deus, não sob nosso comando, como se o poder de alguma forma estivesse sob nossa guia. Percebeu? Nós temos que observar e crer, e que isso tem que ser uma verdade para a gente, que ele realmente está aqui, ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias. Então, no momento que isso se tornar uma realidade para mim, e não somente eu falar sobre isso, é Cristo em nós, quando isso realmente for uma verdade, não apenas uma teoria, quando eu olhar para o meu redor e entender que Cristo está aqui, e eu colocar isso como uma verdade em todos os momentos da minha vida, aí sim, isso significa ter o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou entendendo que ele aqui comigo, ele está minuto a minuto operando em meu favor, em mim, por intermédio de mim, sempre, ou seja, em qualquer ocasião, em todas as coisas. Seja para pagar uma conta, seja para lidar com uma situação difícil, seja para resolver coisa do trabalho, seja para na minha mudança para da cidade, seja na reforma de saúde, seja no que for. Eu compreendo que ele está comigo, eu entendo que o poder vem dele. O poder vem dele. Ou seja, eu não consigo fazer a reforma de saúde. Eu estou querendo fazer eu mesmo. Não tenho comunhão com Cristo, não peço a mente de Cristo, não procuro a presença de Cristo no meu dia a dia e quero fazer a reforma de saúde. Vou me frustrar. Por quê? Onde foi que a Bíblia falou que o poder está em mim? Não tem o poder. Eu posso buscar o tempo todo fazer qualquer reforma. Quero sair da cidade, é quando chega no campo, começa as dificuldades. Será que isso é fácil? Está muito difícil. Porque tentou fazer pela própria força. Mas no momento que eu entendo que Cristo está ali, e eu baseio minha vida nisso, e a gente estudou, né, há 2 semanas atrás, que quando eu percebo também que o sábado é um sinal do que Cristo quer ser para mim, eu entendo que durante a semana eu preciso buscar bastante Ele, e que no sábado Ele me prometeu que o tanto que eu busquei, Ele ainda vai dar um adicional no sétimo dia. Ou seja, Cristo quer encher da gente da plenitude, é isso que Paulo prega, Paulo ora pelos Efésios, para que vocês sejam cheios da plenitude. Quando você estiver cheio da plenitude dele, você vai viver tudo o que ele diz, que é a palavra que vai operar em você. Percebe? Então, aqui na continuação, ele vai dizer, assim, quando sairmos, não importa as dificuldades que vierem, elas não nos intimidarão, graças à fé consciente de que Cristo está conosco e de que ele é todo-poderoso. Bem, quando ele está conosco na plenitude de seu poder, nossa fé se apega a ele continuamente. Não é uma questão de sentir o poder, mas sim de conhecer o poder. Gente, isso aqui é muito tremendo. Veja só, quando realmente a gente coloca isso, que Cristo está ali conosco, independente da dificuldade que aparecer, a gente sabe que ele é um socorro bem presente, ou seja, ele está ali o tempo todo. Ele é um socorro bem presente. E quando isso realmente a gente está com isso na mente, nossa fé começa a se apegar a isso. E ele diz, não é uma questão de sentir o poder, mas sim de conhecer o poder. Então,
quando você conhece a Deus, quando você tem comunhão com Deus, vai ter momentos que você não vai sentir. Você não vai sentir o poder, você não vai sentir que Cristo está ali. Mas nunca foi sobre sentir, mas é sobre conhecer o poder. Às vezes você não vai sentir que o poder de Deus vai operar ali, mas você conhece o poder que Deus tem. E você crê na palavra. Às vezes você olha para uma situação e você sente que aquela situação não vai mudar, ou você sente que não há saída, ou você sente seja lá o que for. Mas não é sobre o que você sente, nem sobre o que eu sinto. É sobre o que está escrito. O que está escrito? Né? Jesus sempre perguntava, como está escrito? Como leis? Como interpretas? Ou seja, Jesus sempre disse assim, não, não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você sente. O que está escrito na palavra? Sabe? É pela palavra. O que está escrito na palavra? Então, não é o que você está sentindo, eu sinto que Deus não vai me levar, não, acho que vou ficar por aqui mesmo. Não. O que está na palavra? Deus prometeu o quê? Deus não muda. Então, se ele falou uma vez, ele continua sendo o mesmo até hoje. Então, não é sobre sentir, é sobre conhecer esse poder. Então, precisamos conhecer Jesus. Por isso que ele fala, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Ou seja, não é só saber, existe um Deus, existe Jesus, existe o Espírito Santo. Não. Não é saber, é conhecer. É entender quem ele é, conhecer o caráter dele, saber quem é ele de fato. Lembra da questão do memorial? É você verdadeiramente saber qual é o nome dele. Ou seja, o nome dele expressa o seu caráter, quem ele é. Então, quando você conhece ele, tem intimidade com ele, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quando você tem intimidade com ele, aí sim você conhece o nome de Deus. Não basta chegar hoje para uma pessoa e perguntar qual é o nome de Deus. Eu sou o que sou. Olha que coisa bonita. Eu sou o que sou. E aí? O que significa na prática para mim? Eu sou o que sou, saber que ele é o que ele é, significa que eu tendo comunhão com ele, eu começo a conhecer quem ele é em caráter e o que ele pode fazer, o que ele faz. E como é que ele faz? Pela palavra. Isso é conhecer quem é ele. Ele vai dizer, eu sou o que sou. Então, na continuação, ele vai dizer, permitam-me ler esse texto novamente e acrescentar outro pensamento com base nele. Ele vai ler Isaías 60, de 1 a 2, que a gente leu na semana passada, que ele diz assim, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. Aí, olha só, gente, que coisa incrível, um detalhezinho, ó. Vamos ler de novo esse Isaías 60, ó. Olha o que ele diz. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aí, olha o finalzinho do verso, ó. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aí Jones pergunta, é você que vê a glória sobre si mesmo? Vocês verão a glória de Deus em vocês e sobre vocês? Não, não. O texto diz, a sua glória se vê sobre ti. Deixe-a brilhar. Olha que interessante. Nós não devemos olhar para nós na expectativa de que a gente veja progresso em nós. Eu preciso olhar para mim, não consigo ver em mim mesmo como me salvar, é tanta coisa errada, eu já sei que eu preciso vencer, mas quando olha para mim é só coisa errada e tudo. Você está olhando para o lugar errado. A glória não está em você. Se você ficar olhando para você mesmo, procurando a glória, aquela glória que você sabe que você precisa ter, você não vai encontrar nunca. Olhe para Cristo. Então, em vez de a gente focar nos nossos erros e quantos erros a gente faz, se você olhar para o lado correto, tudo bem, você pode ser egoísta. Digamos que, vamos dizer assim, você olhou para você mesmo e viu que você é egoísta, né? Você está muito triste porque você é egoísta, está muito triste porque você é orgulhoso. E aí você fica focando nisso, você fica assim, mas eu já sei que isso, mas tira isso de mim, Senhor. Aí você, todo dia você fica olhando para você que você é egoísta. Você está procurando a glória no lugar errado. Tudo bem, já é um fato, você é egoísta. Agora, olhe para Jesus. Comece a ler mais a palavra. Comece a ver mais como Jesus tratava as pessoas. Leia mais as escrituras, como a forma dele reagir. E tudo isso, o que, é que vai acontecer naturalmente? Você vai começar a ver quem ele é. E você vai contemplar ele. E dessa forma, de tanto você olhar para ele e contemplar ele, você não vai perceber. Vamos ver isso, de fato, na Bíblia. Olha que coisa tremenda isso. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia isso. Que John vai fazer nesse verso, nesse capítulo, mas é importante, né, a gente compreender sobre isso. Ele vai citar, mas eu vou ler aqui e a gente vai trazer esses exemplos. Ele diz assim, ó, não é nossa responsabilidade controlar como ela vai brilhar. Não temos que nos preocupar com isso de forma alguma. Se é a glória do Senhor, ele tomará conta para que ela seja vista sobre você. Você não saberia que é a glória de Deus se você a visse sobre si mesmo, pois não se trata de glória própria.
Quando vejo glória sobre mim mesmo, haverá autoglorificação, percebem? Não estamos em busca de glória própria. Não é esse tipo de glória que Deus vai revelar ao mundo, mas é a glória de Deus que será manifesta. É essa glória que será vista. Então, se eu fico aqui, ó, será que eu estou praticando a reforma de saúde tudo completo? Será que eu estou praticando a reforma da história tudo completo? Será que a minha forma de falar está tudo certo? Ou seja, eu fico olhando para mim e procurando. Claro, devemos examinar nós mesmos. Mas examinou, já viu que está errado? Não fica focando nos seus erros, não fica focando em si mesmo, olha para Jesus, ou seja, olhar para Jesus na prática, o que? Mais comunhão com Jesus, mais Bíblia, mais espírito de profecia, né? Mais oração, e focar em Jesus. E o que, que vai acontecer naturalmente? Você vai ser transformado. E aí a gente vai falar sobre exatamente algumas formas que a Bíblia mostra isso para a gente. Então veja o que Jones fala aqui. Ó. Nós queremos justiça, mas há muitos que querem vê-la em si mesmos e sobre si mesmos antes de crerem que a possuem. Mas vocês não percebem que eles nunca conseguirão dessa forma? Eles só alcançarão a justiça quando o eu sair do caminho, quando derem as costas a si mesmos e olharem para a sua palavra. Assim, quando deixarmos de nos olhar e passarmos a olhar para aquele a quem essa glória pertence, em quem ela subsiste, quando olharmos para o lugar onde essa glória está, então cada um saberá desse momento em diante que ela lhe pertence, desde que olhe para o lugar onde ela se encontra. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem, de glória em glória. A glória dele já se manifestou em nós? Sim. De verdade? Sim. Então, é esse o grande ponto. A glória está fora de nós. A glória está fora. Então, nós precisamos buscá-la. Precisamos ir atrás dela. E onde ela está? Onde é que a glória está? Vamos ler aqui. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Olha que coisa tremenda. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 4, para a gente ver onde essa glória está. Onde encontrar essa glória da qual eu preciso, né? Porque todos pecaram e carecem exatamente de quê? Da glória. Então, precisamos dessa glória. Mas onde é que a gente vai encontrar essa glória? 2 Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. 2 Coríntios 4, versos 6 e verso 7. Que vai dizer assim, ó, porque Deus, 2 Coríntios 4, versos 6 e 7, diz assim, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Gente, esse é o verso 6. É apenas um verso, mas olha quanta profundidade de tantas coisas que a gente estudou no passado. Olha como isso está tudo aqui nesse verso. Ó. Vou ler novamente. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz... Vamos parar por aqui. Onde foi que Deus ordenou que as trevas resplandecessem, que a luz resplandecesse nas trevas? Gênesis 1. Pronto. E nós vimos no passado que Deus só falou o quê? Haja luz e houve luz. Deus só ordenou. Ele falou, haja luz. E a palavra, que é criativa, criou a luz. Trouxe a luz ali. Então, Deus só fez falar. Pronto. Paulo retomou isso. Deus que ordenou que das trevas resplandecesse a luz. O que foi que ele fez agora também? Olha o que ele diz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Ponto. Onde é que Paulo viu isso? Onde é que Paulo viu isso? Que o mesmo Deus que estava lá em Gênesis, que disse que das trevas saísse a luz, ou seja, haja luz, onde foi que ele viu que a mesma luz, né, ele agora veio resplandecer em nossos corações? A própria palavra que disse ali em Gênesis isso, olha o que ela nos diz em Isaías 60, vamos ler Isaías 60, que é exatamente o que Jones começou o sermão exatamente com esse capítulo. Vamos ver aqui, Isaías capítulo 60, verso 1. Isaías 60, verso 1. Ele cita esse verso aqui também no capítulo 21. Olha só o que é que está escrito em Isaías capítulo 60. Isaías 60, verso 1 e 2. Olha só. Ele diz assim, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Olha só. Olha Deus dizendo de novo para haver luz. Olha isso. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá em ti, sobre ti. Você percebeu então? Novamente Deus está dizendo que a terra está em trevas,
Mas, assim como ele falou, haja luz lá no passado, ele agora vem para mim, individualmente. Ele diz, ó, a terra está em trevas de novo, e a escuridão está sobre os povos. Mas sobre você, o que é que Deus diz? Haja luz. Ele resplandece novamente a luz em nós. Só que essa luz agora que ele traz, onde é que eu encontro ela? 2 Coríntios 4:6, olha como ele finaliza ali, ele diz assim, ó, vou ler novamente o verso, e aí olha a finalização do verso, ele diz, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, onde? Na face de Jesus Cristo. Então, essa glória, eu só vou encontrar ela onde? Na face de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia sempre fala, buscai continuamente a minha face, porque a glória de Deus está exatamente na face de Jesus Cristo. Buscar Jesus Cristo, buscar a presença de Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo pela fé, e através de você olhar para Jesus Cristo pela fé, na sua comunhão com a Bíblia, do Espírito de Profecia, Ellen White fala que a Bíblia é a própria voz de Deus, como se é audível a nossos ouvidos, individualmente. Ouvir Jesus, olhar para Jesus, e essa glória que está na face dele vai irradiar sobre nós. Foi exatamente isso, é isso que Jones vai fazer também aqui nesse sermão, foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. A gente lembra dessa história, que Moisés subiu no monte, esteve ali em comunhão com Deus. Quando Moisés desceu, o que foi que aconteceu com ele? A face de Moisés resplandecia. Mas será que Moisés sabia que a face dele estava resplandecendo? Naturalmente a gente poderia pensar, né? Ele sabia, ué. Quem é que não vai perceber que a luz está brilhando tanto assim no rosto e não vai perceber? Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Veja só, se você quiser anotar, Êxodo capítulo 34. Vamos ver aqui, Êxodo capítulo 34. Êxodo 34, verso 29. Olha só, quando Moisés desceu do monte, olha o que a Bíblia vai falar sobre ele. Êxodo 34, 29, diz assim, ó, e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as duas tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olha que coisa maravilhosa. Deus falou com Moisés, e a palavra de Deus é poderosa, nós vimos isso. A palavra de Deus operou em Moisés, e quando depois de Deus falar com Moisés, Moisés falar com Deus no monte, quando ele desce, o que aconteceu com ele? A face de Moisés estava radiante. Mas o próprio Moisés não sabia que ele estava resplandecendo. Essa é a verdadeira justiça. Então Moisés, observe que Moisés não olhou para ele mesmo. Não, oh, agora eu tenho poder, deixa eu descer agora para dar essas duas tábuas. Não. Ele nem sequer sabia. Ou seja, ele estava com os olhos tão fitos em Jesus que aquilo que estava acontecendo com ele, ele não estava nem ligando mais. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Por isso que Deus pôde usar eles. Porque se eles estivessem olhando para eles, eles diziam, rapaz, eu não saía de um lugar e vinha para o outro pregar assim, não. Agora, ó, já estou saindo da Europa para a Ásia, estou pregando assim, rapaz, que negócio. Não. Se eles estivessem assim, Deus não utilizaria eles. Da mesma forma com Moisés. Moisés tinha os olhos tão fitos em Jesus que quando ele foi transformado realmente, ele não proclamou a santidade dele. Ele não falou, eu sou santo, agora eu estou com a luz brilhando, olhem para mim, povo, olhem para mim. Não. Ele simplesmente refletia aquilo que ele recebeu do próprio Jesus. Então ele já estava parecido com Jesus ali, né? Ele refletia ali a imagem do próprio Jesus. E é exatamente isso. Será que isso foi só com Moisés? Não. Deus quer que isso aconteça conosco, porque ele fala que Deus já resplandeceu para nós. Agora, por que muitas vezes isso não é verdade na minha vida? Lembra aquele pensamento que nós tínhamos algumas semanas atrás? Aquilo que é verdade na Bíblia tem que ser verdade em mim. Lembra que a gente falou há muitas semanas atrás sobre a fé de Jesus e a fé do diabo? E a gente falou, a fé de Jesus pega o que está escrito e permite que aquilo que está escrito no livro seja verdade na vida. O diabo crê em tudo. Ele sabe que a Bíblia é verdade. Ele sabe que tudo aquilo ali que está escrito é verdade. Mas o que ele não faz? Ele não se submete. Ele não permite que aquilo seja verdade nele. Por isso que Jesus diz, ó, ele é mentiroso desde o princípio. Porque não há verdade nele. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus, apesar de o Satanás crer na palavra de Deus como verdade, a palavra não está nele, logo ele é uma mentira. Então, essa verdade, Deus falou, Deus já resplandeceu em nossos corações. Aí eu posso olhar para mim e dizer assim, mas eu não vejo isso na minha vida. Por quê?
incredulidade. Se Deus já falou que é assim, se eu digo não é, o que é que eu estou dizendo? Deus é mentiroso. Mas Deus não pode ser mentiroso, então quem é o mentiroso de verdade? Eu mesmo. Então, se Deus já falou, digamos amém, igual a Abraão. Amém, Senhor. Que assim seja. E aí sim, isso vai ser uma realidade de nossa vida. E aí, na continuação, Jones, alguém, né? Prescott, na verdade, ele lê o seguinte, né, com a permissão do Jones. Ele fala assim, ó, ele vai ler um texto que diz assim: a mão do infinito estende-se além das muralhas do céu, a fim de agarrar firmemente a sua mão. O poderoso ajudador está próximo para auxiliar o maior transgressor, o maior pecador e o mais desanimado. Olhe ao alto pela fé, e a luz da glória de Deus resplandecerá sobre você. Olha que coisa maravilhosa. Olhe para o alto pela fé, e a luz dessa glória vai resplandecer sobre você. Não olhe para você. Você nunca vai encontrar glória em você. Ao contemplar Jesus, você vai ser transformado. Sabe? E ainda ele vai dizer assim, ó, enquanto a gente for ler nesse texto, abra, por favor, Isaías 52, que a gente vai ler um verso aqui, porque ele vai dizer o seguinte, vamos abrir alguns versos de Isaías. Isaías 52, vamos deixar logo aberto aqui Isaías capítulo 52, no verso 1. Isaías 52, verso 1. Mas antes de ler Isaías 52, Jones fala assim, ó, na parte 295, ele diz assim: o Senhor quer que olhemos para o alto agora, e ele nos mostra a razão para isso. Olhem para o alto, estendam a mão da fé, e Deus a pegará. Deixe que ele agarre. Assim, quando Deus tomar a mão da fé, ele nos deixará mais em segurança do que poderíamos ficar se nós pegássemos sua mão. Sabem, o mesmo ocorre muitas vezes quando estamos conduzindo nossos filhos pequenos. Somos nós que seguramos a mão deles. E quando eles tropeçam, eles não caem. Outras vezes, porém, quando estamos caminhando, são eles que seguram nossa mão. Quando tropeçam, então eles caem. Sejamos gratos a Deus, porque ele diz: eu tomarei a sua mão. Lembra lá de Isaías 41, que Deus fala, né? Eu que te tomo pela mão direita. Então, Deus diz: ó, eu vou tomar sua mão. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa ilustração que o Diana traz. É diferente uma criança pegar na mão do pai pegar na mão da criança. Por quê? Ó, eu posso olhar para as verdades de Deus, né? E querer fazer tudo comigo mesmo. Ou seja, eu mesmo vou agarrar a Deus. Olha assim, o Senhor mandou eu fazer, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então, eu não vou desgrudar do Senhor, eu vou segurar aqui, como Jacó, né? Eu vou segurar, não, eu vou conseguir, tal. Aí ele segura. Mas, quando você tropeçar, o que vai acontecer? Se a mão do pai não estiver fechada sobre você, só você segurando na mão dele, como criança, se a criança tomar uma topada segurando a mão do pai, né? Digamos que o pai não só, ela pega aqui, ó, na mão, no punho, né? Mais ou menos aqui. Se ela tomar uma topada, o que vai acontecer com ela? Ela não vai se sustentar na mão do pai, ela vai cair. Agora é diferente se o pai botar a mão nela e segurar firmemente. O que vai acontecer? A criança, mesmo que ela venha tropeçar, olha o que o Salmo 91 fala, né? Ele dará ordens aos anjos ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Então, quando eu permito que Deus segura minha mão, ou seja, ele já falou que faz isso, ele não vai fazer, ele falou que já faz, eu preciso crer para isso ser a realidade da minha vida. Quando eu permito que assim seja, ou seja, ele fazendo em mim, tudo que é necessário para a vida e para a piedade já foi dado, então agora eu vou viver tudo que Deus quer de mim. Ele vai viver em mim. Ou seja, mediante comunhão, mediante olhar para a face de Jesus. Então, nós sabemos o que Deus requer. O que é que Deus requer para os 144 mil? Nós já falamos sobre isso. Deus requer uma vida santa, íntegra, justa, irrepreensível. Mas Deus não quer que você olhe para isso e diga: eita, é muito difícil, é muita coisa. Deus não quer que você olhe para isso. Isso é uma promessa. Ó, você vai ser santo, você vai ser justo, vai ser irrepreensível, você vai ser isso. Mediante a comunhão comigo. Eu em você, não é você tentando chegar lá. Certo? Então, Deus diz: ó, eu vou tomar sua mão e te levar até lá. Ele não chega lá do alto e diz: ah, me dá a sua mão aí. E você fica lá: ai, não consigo, não consigo, não consigo. Não, ele diz assim: bora junto. Eu e você. Ele sobe junto. Né? Ele toma a nossa mão. É isso que ele diz em Isaías 41. E a gente vai ler aqui. Esse daqui, depois nós vamos ler Isaías 52, que diz assim: ó. Já nos fala na página 296. Ele diz: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O que significa a sua glória? Temos que estar certos disso. Aqui está uma mensagem que nos foi dada há algum tempo, que se encontra na página 16 do boletim. Ele vai citar irmão White, olha o que Ellen White falou.
a obra será abreviada em justiça. A mensagem da justiça de Cristo deve soar de uma extremidade do mundo à outra. Esta é a glória de Deus que encerra a obra do terceiro anjo. Aí Jonas pergunta. Aí ele fala, a glória então corresponde à justiça, à bondade e ao caráter daqueles que pertencem a Deus. Qual é o único lugar onde podemos ver a justiça? Na face de Jesus Cristo. Quando olhamos para ela, que efeito ela terá sobre nós? Ela nos transforma em sua imagem. Ela nos transforma na sua própria imagem, de justiça em justiça, de glória em glória, de caráter em caráter, como pelo Espírito do Senhor. Você percebe? Então, quando o Espírito de Cia fala da glória de Deus, ele mais fala assim, ó, a glória de Deus é o seu caráter. O caráter é a justiça de Deus. Então, se ela diz, ó, a mensagem da justiça de Cristo é a glória de Deus que vai encerrar a obra do terceiro anjo. Então, a glória de Deus é a sua justiça, é o seu caráter. Percebe? Então, aí a gente pode olhar para o texto e olhar assim, mas é de glória em glória, é de caráter em caráter, é devagar. Não. Não é dessa forma. De caráter em caráter significa o seguinte, ó, hoje você não vai buscar Jesus Cristo? Vai. Então hoje você vai ser transformado. Mas amanhã, quando você buscar de novo, você vai ser transformado de novo. Porque cada momento que você estiver buscando Jesus Cristo, você vai ser transformado de caráter em caráter. Isso não depende somente de uma coisa assim, é devagar, vai demorando. Não. Depende do quanto você busca. Porque o quanto você buscar, você tem a promessa de Jesus Cristo. Você tem a promessa da influência de Jesus Cristo, da influência do Espírito Santo. Então, de caráter em caráter é. Quanto mais você buscar, você vai mais sendo transformado cada vez mais. Tanto é que a Bíblia fala que nós podemos até apressar a volta de Jesus. Né? Por quê? Porque para Jesus voltar, o que Jesus precisa é um povo preparado. Então, é exatamente isso que Deus vai dizer para nós. Veja agora Isaías 52. Isaías capítulo 52. Olha que coisa tremenda isso. Ó. Isaías 52, verso 1. Diz assim, ó, desperta, desperta. Vamos parar aqui. Aí Jones até fala isso, né? Será que nós estamos dormindo? Jesus, quando ele olhou para a igreja nos últimos dias, ele viu que só o povo da verdade para a gente estava acordado? Não. Ele viu que estavam todas dormindo. Todas dormiram. Então, todas dormiram. Então, o que é que Deus fala, então, para nós, nesses últimos dias? Desperta, desperta. Isaías 52. Aí ele continua no verso 1. Quando ele fala para a gente despertar, olha o que ele manda a gente fazer. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Isso é uma promessa que ele faz para a igreja. Jonas fala isso. É uma promessa para a igreja dos últimos dias. O que são essas vestes formosas de Jerusalém? Está lá em Apocalipse 19. É a veste da justiça de Jesus Cristo. A justiça dos santos, que provém de quem? A gente leu há umas 3 semanas atrás, Isaías capítulo 54, que ele diz, ó, essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça de mim procede. Então, a justiça procede de quem? Procede de Deus. Então, Deus diz, ó, toma a justiça, veste-te, né? Ou veste-te de poder, veste essa tua justiça, veste-te de fortaleza. Que veste é essa? A justiça de Jesus Cristo. Quem é que dá? Deus. Deus é quem fornece essas vestes. Então, é isso que Deus está dizendo, ó, deixa eu habitar em você, se vista com isso, mas é Ele que dá as vestes. Né? Até na parábola das bodas, você vê que Ellen White, quando comenta aquela parábola, ela fala, o próprio anfitrião que forneceu as vestes. Sempre ele forneceu as vestes. Então, quando ele dispõe, ou seja, ele só precisa que você acorde, é isso que ele está pedindo. Acorda, desperta. Porque se você despertar desse sono mortal, dessa letargia, ele vai dizer, eu vou te vestir. Né? Toma suas vestes, se veste aí. Percebe? Então, o que ele pede é que a gente desperte. Isso é para nós individualmente. A gente pode pensar, porque a igreja está dormindo, a igreja não, a igreja sou eu. Deus está falando, quando eu leio a Bíblia, não é Deus falando, fulano realmente, a fulano está dormindo, fulano é isso. Não, sou eu. Deus está falando comigo individualmente. Né? Então, Deus está dizendo para mim, desperte, desperte. Será que eu tenho buscado as escrituras como eu deveria? Será que eu não estou dormindo, mesmo achando que estou? Será que eu não estou na condição de Sardes, né? Deus fala, tem nome de que vives, mas está morto. Né? Será que eu não estou nessa condição? Então, eu preciso compreender isso. Preciso despertar agora. Né? Como a gente já viu nas escrituras, é para o agora, não é para amanhã. É para hoje, para agora, nesse exato momento. E aí, por fim, Jones, ele cita isso, eu quero só ler mais uma citação que não está no slide, mas eu quero ler aqui, está na página 290
298. Página 298. Página 298. Olha só. 298 não, perdão, 299. Quando ele cita aqui o verso, não toqueis coisa imunda. Aí ele diz assim, ó, temos aqui a mesma linguagem utilizada em 2 Coríntios 6, 17 e 18, que diz, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Isaías 52, verso 11 e 12. Ele diz, não ficaremos assustados ou temerosos de coisa alguma. Aquele que crê não foge. Isaías 28, 16. Deus não tem pressa alguma. O Senhor nunca age precipitadamente. Ele agirá na hora certa e levará o tempo que for necessário, mesmo que demore muito. Aquele que crê não foge. Outras traduções para esse verso dizem, não será envergonhado, não ficará confuso ou não perderá facilmente seu equilíbrio. Aí ele diz, por falar nisso, vocês serão chamados a estar em lugares que presenciarão uma terrível tempestade de vozes e línguas vindas dos mais diversos lugares. Quando isso ocorrer, vocês não precisarão se precipitar ou perder o equilíbrio. É justamente nesse momento que vocês não devem ficar atemorizados ou fugir. Não, não. Deus nos colocou nesse mundo para nele permanecermos o tempo que ele desejar. Aí ele diz, não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Isaías 52, louvado seja Deus, ele diz. Muito bem. Ele é a vanguarda e a retaguarda. Ele vai à frente e atrás. Estamos em boa companhia. E aí ele finaliza dizendo, irmãos, esta é a mensagem para o tempo presente. Esta é a mensagem que devemos levar conosco ao sairmos deste lugar. Quem não estiver em condições de levá-la, não deve ir. Sim, não deve ir. Conforme fomos exaltados pelo Espírito do Senhor nesse lugar, que ninguém saia sem a consciência da presença permanente do poder do Espírito de Deus. Ninguém precisa ir sem esse poder. Podemos alcançá-lo e conservá-lo pela fé em Cristo. E é para a sua face que devemos volver o nosso olhar, a fim de recebermos pela fé a justiça de Jesus e estarmos preparados para receber de fato o Espírito de Deus pela fé. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Nós vimos ali, né, a própria história dos discípulos que antes de receberem o Espírito Santo, eles estavam ali todos com medo, né? Jesus, inclusive, fala, né? Ferirei o pastor e as suas ovelhas serão dispersas, né? Então, quando eles viram ali a perseguição, tudo acontecendo, eles fizeram o quê? Fugiram com medo. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, teve a mesma perseguição, onde você já via homens diferentes, né? Homens com coragem, homens firmes, porque eles já tinham acertado suas brigas entre eles, já tinham pedido perdão um ao outro, já estavam zerados a sua conta com Deus, e aí o Espírito Santo pôde descer sobre eles ali, com toda a plenitude, e a presença de Jesus ali, estava ali, eles viam Jesus, né? De forma que em Atos 4 você vê ali que as pessoas falavam até dos apóstolos que eles estiveram com Jesus. E eles realmente estavam com Jesus o tempo todo. Então, a chuva cirúrgica, na prática, é exatamente isso. Pessoas que falarão como Jesus, viverão como Jesus, pensarão como Jesus. Porém, nós precisamos hoje ter a presença pessoal de Jesus Cristo. Percebe? E isso que vai verdadeiramente significar na prática a chuva cirúrgica. Quando as pessoas estiverem completamente limpas de seus pecados, não porque ela estava ali naquela dificuldade muito difícil, não dá, não. Ela se deixou, ela se encontrou, eu não vou dizer se perdeu em Jesus, né, mas se encontrou tanto em Jesus, teve tanta comunhão com Jesus, que Jesus transformou ela por completo. E aí já é Jesus vivendo nela. Por isso que Paulo fala, não vivo mais eu. E isso é uma verdade, não é poesia, não é um poema, não é nada disso para ser algo bonito. Isso é uma verdade. Quando isso se tornar verdade em nós, quando realmente for Cristo, não nós, tudo isso que nós vimos os apóstolos fazendo, nós faremos com 10 vezes mais poder, porque Cristo dirá para nós, ó, faça. E a gente não vai nem... Tanto é que depois, olha só, depois da chuva cerúlea, depois de todo o poder que foi feito, Jesus vai dizer assim, ó, tive fome, me deste de comer, tive sede, e as pessoas vão dizer, quando, Senhor, que a gente fez isso? Ué, se você entende que isso é para os últimos dias, como é que as pessoas não sabem de nada? Se, não é que elas não sabem, é porque elas estavam com os olhos tão fitos em Jesus, que aquilo que elas fizeram, elas pensaram que era algo natural. Não, eu só fiz o que me foi mandado fazer.
Percebe? E ela não arroga nada. Não, eu estou aqui porque eu recebi a chancerola, eu fui 10 vezes mais poderoso do que os discípulos, fiz aquilo, fiz isso, fiz cura. Elas não vão arrogar nada disso. Porque Jesus é muito mais precioso do que qualquer coisa para elas. E aí, quando a própria lei, Jones fala sobre isso, né, no sermão a gente viu, quando a própria lei disser, esses podem entrar, eles mesmos vão dizer, antes da lei aprovar, eles vão dizer, olha, mesmo que eu não entre, é justo, eu não tenho nada para estar aqui. Né? Mas, por realmente terem recebido a justiça de Jesus Cristo, eles vão entrar e as portas do céu vão se abrir para eles de pá a pá. E que nós estejamos entre estes, em nome de Jesus Cristo, e que tudo isso que a gente viu hoje nesse sermão seja uma realidade agora. Que a gente, quando terminar essa live aqui, isso seja uma verdade agora. Não seja uma verdade para daqui a algum tempo, quando eu for estudar mais sobre isso, seja uma verdade. Não, agora. Que isso seja uma verdade agora em mim, que seja uma verdade em cada um de nós que estamos aqui ouvindo, inclusive das pessoas que estarão no YouTube ouvindo isso também, que isso seja uma verdade agora, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então, para a gente finalizar? Oremos juntos então. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa luz, Senhor, a luz que vai terminar essa obra, a sua glória, Senhor, que vai encerrar a obra do terceiro anjo. Possamos, Deus, compreender cada vez mais, Senhor, esse assunto e que possamos viver agora, Senhor, o que temos aprendido. E, Senhor, que a tua glória seja manifesta em nossa face para que se veja sobre nós a tua glória, mas que venhamos continuamente olhar para o brilho da glória na face de Jesus. Tudo isso nós lhe pedimos, Aleluia. Glória a Deus. de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.